Você já abriu o ChatGPT e viu que lá tem um monte de ferramentas e ficou meio perdido sem saber o que fazer? É normal isso acontecer e é bom, na verdade. Por quê? Porque você, ao passar por isso, você observou que o ChatGPT é o sistema de inteligência artificial que mais tem ferramentas, que mais tem possibilidades de uso. É por isso que eu digo que você até pode achar uma outra IA que nos testes que tem pela internet apresenta-se como melhor, se sai como mais inteligente. Mas essa IA que parece ser mais inteligente, porque até isso eu questiono, não tem tantas ferramentas para te oferecer e colocar nas suas mãos para que você possa executar diversas atividades possíveis. Então, no vídeo de hoje, nós vamos apresentar rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo, as principais ferramentas do ChatGPT para você entender como usar cada uma, quando usar cada uma e em algumas nós vamos experimentar. Outras não vai dar para experimentar para hoje porque o uso delas é algo que demora muito, às vezes 15 minutos para entregar um resultado, como é a função investigar. E aí eu vou reservar um outro vídeo para explorar essas ferramentas que demoram demais. Então vamos lá. Aqui nós temos a tela com o ChatGPT aberto. E eu vou começar, aqui eu fiz um roteirinho para gente. Vou começar pelas ferramentas da barra de mensagens. O que é a barra de mensagens? É isso aqui, onde tem escrito pergunte-me alguma coisa. É onde você joga lá o seu prompt, o seu pedido para inteligência artificial. Aqui você vê um microfonezinho na lateral. Esse microfone, ao ativar pelo computador, se o seu microfone estiver ativado, né? Ou pelo celular, você vai falar tudo que você quer falar e o ChatGPT vai transcrever e vai enviar como mensagem de texto. Então ele simplesmente transcreve o que você falou para que a sua fala se converta em um texto para servir como prompt. Aqui, essas ondinhas, ó, use o modo de voz, ele é exatamente o modo de voz, não é a transcrição do microfone. O modo de voz, o GPT fala com você por voz. Você está conversando com o GPT. Você pergunta, ele responde. Pergunta e ele responde. E aí você pode pedir para ele pesquisar na internet, ele vai tirar um tempinho, vai pesquisar e retornar o resultado. Então, essas são as duas possibilidades de interação por voz que tem tanto no navegador como no aplicativo. A gente vem aqui no maisinho, ó. Antes de cair no mais, vamos falar sobre os modelos. ChatGPT 5. Deve ter o quê? 2 semanas que o ChatGPT 5 chegou, alguma coisa assim. Antes tinham 7 modelos de GPT. Agora nós temos um modelo, o GPT-5, e nos usuários pagos, né, o usuário Plus, a gente ainda recebe o GPT-4o, 4.1, O3 e O4 Mini, que são os modelos antigos. Por que que eles deixaram os modelos antigos? Primeiro eles tiraram, tinha ficado só os 5. Por que que eles devolveram esses modelos? Porque reclamaram demais do modelo 5, muito porque ele teve alguns probleminhas no lançamento, mas principalmente porque o jeito de usar ele é um pouco diferente. Então a gente já estava habituado a usar esse monte de outros modelos aí, eles acabaram devolvendo. Mas hoje na prática não uso mais os modelos antigos, eu só uso o modelo 5. E aí você sendo usuário pago do ChatGPT, você tem acesso ao Auto, Instant, Thinking Mini e Thinking. Vamos começar pelo Thinking. O modelo Thinking, ele é um modelo de pensamento. É aquele modelo que você passa um comando, o GPT pensa antes de te responder. Por exemplo, me explique, estou nesse teclado aqui. Me explique o que é um prompt no contexto da IA. Como você vai ver aqui, ele vai pensar antes. Pensando, e a gente clica aqui e vai acompanhar a linha de raciocínio dele, o que ele está pensando, quando ele começar a pensar aqui. Eu vou deixar o vídeo correndo até para vocês sentirem o tempo, ó, explicando o que é um prompt na IA. Isso não é ele escrevendo, isso é ele pensando para depois escrever a resposta para a gente. Então é isso que ele vai fazer. Eu coloquei uma solicitação simples, porque quanto mais complexa a solicitação, mais tempo ele leva pensando. Aí, em média, fica entre 1 minuto e 3 minutos pensando, mas já chegou em 5 minutos numa demanda bem complexa que eu passei para ele, tá? Então aí você tá vendo, ó. Aí aqui, deixa eu ver, ele ainda não está escrevendo, ó. Isso tudo é ele pensando ainda, tá? Tudo isso aqui é o pensamento desse modelo GPT-5 Thinking. Quando ele concluir o pensamento dele, ele vai escrever a resposta para a gente. Não vou nem acelerar e nem cortar o vídeo, que é para você sinta o tempo. Pronto, ele pensou, respondeu, pronto. E a partir daqui já é ele respondendo.
Com base em toda a linha de raciocínio que ele construiu, ele está te explicando isso aqui. Então você percebe que, vou subir aqui, ele pensou por 54 segundos, ó. 54 segundos para aí ele explicar para a gente o que é um prompt, tá? Aí vem a resposta dele lá. Então esse é o modelo de pensamento thinking. Vou iniciar um novo chat aqui. O lápis, ele não terminou de escrever. Deixa eu interromper a escrita dele aqui. Iniciar um novo chat. Você tem o Thinking Mini, que também é um modelo de pensamento, mas ele é mais rápido, consome menos processamento e, por consequência, ele vai entregar um texto um pouquinho menos profundo, mas ainda é um modelo de pensamento. Não vale a pena a gente interagir com ele aqui, porque como o prompt que eu usei para fins de uso do Thinking é simples, não vai ter muita diferença, tá? Mas em uma demanda muito complexa, ele vai ali entregar um pensamento mais rápido, mas também vai ser uma resposta não que seja superficial, mas uma resposta mais ou menos profunda. Então, se a gente tem os modelos de pensamento, que é o Thinking e o Thinking, Thinking Mini e o Thinking, o instante ele não pensa. Aí aqui eu vou passar o mesmo comando para ele, ó. Me explique o que é um prompt no contexto de IA. Ele não vai pensar, já vai começar a escrever. Pronto, já começou a escrever. Então o GPT-5, ele, assim como nos outros modelos a gente tinha o 4O, que não era um modelo de pensamento, o 4.1 e o 4.5 não eram modelos de pensamento, a gente tinha o O3, que era um modelo de pensamento. Aqui não, o 5 já oferece pensamento, pensamento leve e resposta instantânea, tudo dentro do modelo 5. E tem o alto. O alto, eu vou jogar o mesmo prompt, eu não sei se ele vai pensar ou não, porque no alto ele decide quando a demanda é para pensar e quando a demanda não é para pensar, ou quando é para pensar de maneira mais superficial. Isso ele vai chegar à conclusão sozinho. Claro que com as técnicas de engenharia de prompt, nós temos como inserir diretrizes dentro do prompt que vai levar ele a concluir que ele tem que pensar ou que ele não tem que pensar. Tá? Então o 5 ele decide isso autonomamente. Me explique o que é IA, o que é prompt, né? Era isso, no contexto da IA. Não sei se ele vai pensar. Não pensou. Por que ele chegou à conclusão de que não precisa pensar? Porque essa informação é muito simples para ele. Não é nada complexo, não é nada analítico. Então ele não precisa pensar. Tá? Então, esses são os modelos de pensamento. Eu iria gravar um vídeo à parte, mas acabei já inserindo nesse nosso vídeo aqui. Indo além disso, deixa eu zerar aqui o chat, a gente tem esse maisinho, ó, do lado do campo de mensagem dele. Aqui nós temos anexar fotos e vídeos, fotos e arquivos, tranquilo, né? Você insere PDFs, você insere arquivo de Word, você insere imagens, tudo por aqui. Adicionar arquivos do Google Drive, você vai dar permissão para ele se conectar ao seu Google Drive, ele vai acessar seu Google Drive e vai encontrar o arquivo que você pediu. Você mesmo vai lá e selecionar o arquivo para ele. Modo agente é sobre agente de IA. Isso é mais avançado, não é um chat de IA, funciona com base em chat, mas ele é um agente de IA, ele executa coisas para você na internet. Isso aqui tem que ser um vídeo à parte, porque é muito demorado o uso do modo agente, tá? Investigar é muito eficiente, interessantíssimo, mas também demora 10 minutos, de 5 a 15 minutos, dependendo da demanda, mas ele vai te entregar uma investigação de tudo que ele fez na internet sobre seu assunto. E esse é um dos usos mais precisos da inteligência artificial, que menos dá erro, menos falha. Só que demora mais. Mas o que é demorar aí 5 a 10 minutos para você receber nas suas mãos o que seria equivalente a um artigo científico na área que você pediu? É nada, né? Mas esses dois, como demoram muito, a gente precisa de um vídeo à parte para eles, tá? Criar imagem, você vai adicionar aqui em criar imagem e pedir que ele crie qualquer imagem que seja para vocês. Como criação de imagem é algo que já está até que vulgarizado na internet, não vale a pena a gente criar uma imagem, porque basicamente é ativar a função de criar imagem e pedir para ele. Aqui ele traz alguns estilos pré-prontos, né? A internet não está tão boa, vai demorar. Aqui uns estilos visuais que você pode selecionar, ou você pode explicar para ele como é o estilo visual que você quer, também é possível. Indo adiante, a gente tem conectores, que ele vai conectar aqui, ó,
a Gmail, Google Agenda, Google Drive, Notion, Box, Canva e outros conectores. Então você vai dar acesso a ele, aos seus espaços nessas ferramentas aqui, e ele vai conectar nessas suas contas e retornar a informação que você pede. Não uso muito conectores, tá? Mas tem algumas utilidades interessantes, só não faz parte do meu dia a dia. Estudar e aprender é uma das funções mais recentes, das ferramentas mais recentes. O que é que ele faz na função estudar e aprender? Ele vai ajustar o funcionamento do GPT para te ensinar. Quando a gente pede, como a gente pediu ali, por exemplo, me explique o que é um prompt, o que é um prompt no contexto de IA, vou até copiar o mesmo comando para a gente usar, para a gente comparar os resultados. Me explique o que é um prompt no contexto de IA. Olha só, ele escreveu para você tudo o que ele podia falar, né, considerando esse comando superficial sobre prompt, né? Mas e se eu vier aqui e ativar a função de estudar e aprender, você vai ver que ele vai funcionar diferente, ó. Vamos esperar lá. O que ele vai fazer é te ensinar por etapas, para você ir progredindo no seu aprendizado. Vê como a internet está demorando hoje, né? Faz parte, é assim mesmo. Então, ao invés de ele te explicar tudo sobre o assunto, ele vai te dar uma introdução, te fazer uma pergunta, vai te explicar alguma coisa e você vai responder. E aí ele vai avançando no aprendizado. Então vai ser essa dinâmica de ele te explicar, você responde, ele vem com outra informação, você responde. Então olha só, no contexto de inteligência artificial generativa, prompt é o nome que se dá ao comando ou instrução inicial. Pense nele como uma pergunta ou estímulo que dispara a resposta. Aí ele vai explicar a parte introdutória e vai te fazer uma pergunta. É sempre essa lógica. Ele te joga uma pergunta para você responder e ele ir para a próxima etapa de aprendizado. Quer que eu te mostre com exemplos práticos como a diferença entre um prompt básico e um prompt bem estruturado? Ele te explicou o que é um prompt e ele já te apontou. A próxima etapa você vai ver a diferença entre um prompt básico e um prompt estruturado. E eu vou dizer sim. Ele vai aqui avançar no aprendizado, refinando. É igual um funil. A gente começa a estudar noções gerais da disciplina e vai afunilando para as mais específicas, né? E aí aqui ele vai, ó, afunilando, tá? Então aí vai, ó. Se você fosse usar esses dois estilos em sala de aula, porque ele sabe que eu sou professor, né? Qual deles você acha que teria uma resposta mais previsível e didática? Ele está botando o básico e o estruturado. Vou responder estruturado. Você percebe que ele está indo por etapas e agora ele deve falar mais alguma coisa sobre estruturado, ó. Para fixar de vez o prompt básico e o prompt estruturado e vai trabalhando de modo progressivo no seu aprendizado. Essa é a função estudar, certo? Vou fechar aqui esse chat, iniciar um novo e vamos para a próxima ferramenta que é uma das últimas. Buscar na web, tranquilo, né? Essa já não... Eita, eu cliquei aqui sem querer. Buscar na web já não é uma função nova. A buscar na web já é antiga. Só que o que é que acontece? Nós pedíamos pesquise na internet, aí ele ia, deixa eu dar um F5, ele ia na internet, pesquisava e te trazia informações atualizadas. Agora nós podemos continuar fazendo isso, pedir que ele pesquise, mas nós podemos simplesmente chegar aqui, ó, buscar na web e pronto. Qualquer coisa que eu falar, como um prompt, o que é um prompt no contexto de IA, antes de ele já responder, ele vai pesquisar para responder. Porque assim, o GPT ele tem por padrão o funcionamento de responder as nossas perguntas e nossos prompts com base no conhecimento do treinamento dele. Esse é o padrão do GPT, diferente do Gemini, que o padrão dele é pesquisar. Então, se nós não queremos que ele responda só com base no treinamento, a gente ativa a função de busca e ele encontra informação na internet atualizada e nos informa, certo? Por último, lousa, mas a gente ainda vai para a barra lateral ali, que você está vendo ela aberta, né? Lousa é bem legal porque, novamente, me explique o que é um prompt no contexto de IA e o que ele vai fazer. Ele vai abrir uma tela de texto colaborativo. O que ele escreve, o que o GPT escreve, as respostas que ele dá, a gente não consegue editar. Se a gente quiser alterar uma palavra ou outra, a gente tem que copiar, jogar no Word e lá a gente vai trabalhando as alterações no texto, né? A lousa, ela traz essa possibilidade de edição da resposta do GPT, ainda que dentro do GPT. Ó. Ele escreveu e eu vou clicar em editar.
quando eu abro a lousa aqui, eu posso simplesmente, ó, apagar aqui ou inserir informações a mais. E aí o interessante sobre a lousa é aqui, ó. A gente fecha a lousa, ó, tá aqui editar, né? Acabei saindo, mas tá aqui editar. Isso aqui é outra lousa. Tá aqui. Editar, que você pode editar, inserir, apagar. Eu vou até apagar novamente isso aqui para vocês verem. E vou fechar nesse X aqui, ó. Fechei. O que eu posso fazer agora? Baixar em formato PDF, documento de texto, em um outro formato que não cabe muito ao caso explicar o que é Markdown, mas é o que faz os negritos e os destaques do texto. Mas você pode baixar como documento do Word, como PDF, e o seu texto está pronto. Você pede que ela escreva, você interage com ela, constrói junto o texto, depois só baixa o PDF. Essa é a função da lousa, muito superficialmente, tá? Indo agora para, acho que a gente encerrou aqui. Isso aqui são outros conectores, assim como você pode conectar o Google Drive, você pode conectar o OneDrive, SharePoint. Agora, vindo para a lateral, a gente tem o botão de um novo chat, buscar em chat. Se você tem muito chat antigo, você pode clicar aqui e pesquisar por palavra-chave e ele encontrar algum chat específico. Você tem a galeria, todas as imagens que você cria, que ainda estão nos seus chats ali. Elas vêm parar aqui na galeria, ó, dá um tempinho para ele carregar. Então aqui você tem várias imagens, é como se fosse realmente sua galeria de imagens, fica tudo salvo aqui, certo? Codex é uma outra IA, que é só um link para outra IA da OpenAI, que é especializada em desenvolvimento de programação de sistemas. A Sora também é outra IA fora do GPT, mas é da OpenAI também. Então aqui é só um link que te joga para a Sora para criar vídeos. O GPT para os usuários pagos, a gente pode criar GPTs específicos para cada coisa, cada ação. Então eu tenho aqui um GPT treinado em redação oficial no setor do Ministério Público, um GPT treinado para especialista de conteúdo digital, de marketing digital, um especialista em escrita de prompts estruturados e assim para elaborar questões de prova. Você pode criar um GPT especializado nas coisas como você faz especificamente. Só os usuários pagos criam GPTs, mas os usuários gratuitos podem usar GPTs criados por outros. E aí você clica aqui em GPTs e abre meio que uma lojinha de GPT. Isso aqui é tudo GPT que as pessoas criaram pela internet aí. Aí você pode escolher um, ou um colega seu criou um GPT e pode te mandar o link, você já acessar diretamente. Aqui é bem interessante, projetos. Essas pastinhas são projetos. Você clica em novo projeto. Só o usuário pago tem essa possibilidade de usar projetos. Então você clica aqui em projetos e dá um nome para um projeto qualquer. Quando você der um nome para um projeto, ele tem duas finalidades. Uma, que você reúna dentro desse projeto todos os chats sobre aquela temática. Então aqui é um projeto que eu estou construindo metodologia de ensino jurídico através de IA, mas também aula de sala de aula tradicional, mas ajustada para necessidades de pessoas que têm TEA, né, e TDAH. Então aqui são todos os chats sobre esse assunto. Eles não ficam no histórico de chat solto, eles ficam concentrados aqui para você achar de maneira melhor. Aqui são arquivos do projeto, os prompts que eu já escrevi com essa finalidade. Escrevo um prompt, jogo lá. O manual prático de prompts estruturados que eu escrevi, joguei lá. Então, se eu tiver um artigo científico que eu encontrei online, baixei o PDF sobre terra e educação, posso guardar aqui. Então, aqui são todos os arquivos que esse projeto vai usar. E as instruções personalizadas desse projeto. Aqui eu explico como eu quero que o ChatGPT, quando eu criar um chat, uma conversa aqui neste projeto, como eu quero que ele se comporte. Então é como se você estivesse ajustando o comportamento do GPT, passando as instruções específicas para essa demanda, nesse caso TEA e TDAH. E aí você cria vários projetos, não tem limite. Cada um para uma finalidade específica. É uma forma de organizar e uma forma de ter um trabalho mais focado e otimizado. E para finalizar, não é ferramenta, mas já que a gente está falando aí de ambiente do ChatGPT, a gente tem o seu histórico de chats aqui na lateral. Lembrando, os chats que você cria dentro de um projeto não vão ficar visíveis aqui fora. Eles ficam visíveis onde eles são tematicamente correlacionados. Então, o que é que a gente teve aí? Não contei quantas ferramentas, mas batendo o olho por cima aqui deve dar umas 15 ferramentas. Algumas são chamadas efetivamente de ferramentas,
outras são funcionalidades, mas que no final das contas não deixam de ser uma ferramenta para você. Então isso é por cima, tudo que tem de ferramenta no ChatGPT. Por que por cima? Porque, como eu falei no início, algumas delas demoram muito para usar, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então, precisa de um vídeo próprio para elas. Você com certeza encontra aí como usar a função investigar do ChatGPT, e futuramente também vou gravar, né? Então, esse aprofundamento mais denso nessas outras ferramentas eu vou deixar para outro vídeo, ok? Então é isso. E aí eu fico à disposição, caso vocês tenham dúvida, queiram mandar mensagens, eu procuro sempre responder aí nos comentários, tá bom? Valeu e até mais.